Muito bem, estamos aqui novamente para que a gente possa fazer mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o efeito halo. Alguém nunca ouviu falar? O efeito halo, ele está mais relacionado com primeira impressão, com empatia. Na verdade, não é a primeira impressão. Ele é mais relacionado com a minha capa, como as pessoas me veem. E é do meu modo de vestir, do meu modo de ser, do meu modo de falar, do meu modo de agir. E a gente acaba criando uma capa do que é aquilo. E eu gosto de tratar muito de um exemplo que eu já passei. Eu fui fazer uma palestra uma vez em uma escola e eu cheguei de branco, que eu também sou terapeuta, e as pessoas olharam atravessados para mim. E aí eu falei, pois é, hoje nós vamos falar sobre preconceito. Eu estou de branco, o pessoal falou, não é médico, mas sou terapeuta e tal. Eu fui falando sobre minhas formações, os meus trabalhos. Eu falei, vocês assustaram porque todos me viam como um peão. Eu trabalhava numa empresa de eletricidade e as pessoas me viam na rua como um peão. Então eu me tornei a identidade da empresa. A minha identidade era a própria empresa. E a gente começa a levar muito a vida da gente. E o efeito halo fala muito sobre isso. Quem eu sou visto. Eu vou fazer uma entrevista e a afinidade, a empatia com que eu gere para o meu entrevistador, que vai ser dominada. Então, se eu tenho empatia, se eu tenho afinidade, trejeitos, até questões relacionadas com aquilo ali, numa promoção, na pontuação que eu for fazer uma avaliação, para o professor fazer também uma avaliação, ele vai ter aqueles alunos que têm mais afinidade. Ele vai dar aquele 0,0 alguma coisa, ele vai avaliar de uma forma diferente. Um pode colar do outro. Às vezes a gente vê isso, um cola do outro e um tem uma nota diferente. Questão do efeito halo. É a impressão positiva que eu gero. Ela provoca uma superestimação daquela pessoa. Ela provoca uma simpatia gratuita. Isso no efeito halo. E ao contrário do efeito halo, existe o efeito Horn. O efeito Horn é a impressão negativa que a pessoa gera. Não gostei da cara dele. A pessoa nem sabe por quê, mas às vezes tem uma pessoa que teve afinidade, não teve afinidade, que brigou, e até algum traço, o olhar, o corte de cabelo, ou a roupa que não gera afinidade. Uma outra coisa gera uma subestimação. Pode ser o melhor profissional da entrevista, mas algum item não vai gerar uma satisfação. Isso é de relação de empatia. E a antipatia gratuita. Então essa parte ela é muito física. É a questão energética de uma pessoa para outra. É aquela pessoa que fala, não gostei de fulano e tal, gratuitamente. Às vezes por feição, às vezes por qualquer coisa com o trejeito que está acontecendo. E isso é necessário a gente aprender para a gente transformar a nossa vida também. Como eu me deparo com as situações do dia a dia, como eu sou perante os outros. E o efeito halo, tanto o efeito halo quanto o efeito Horn, ele traz distorções de percepção. Porque você não vai ter a percepção real da situação. Você vai ter uma percepção por afinidade e uma percepção por falta de afinidade. Isso tem a ver. Tem questões. Uma pessoa, para você ter uma ideia, uma mulher vai fazer uma entrevista de emprego com um homem. Se ele tiver uma preferência por loiras, ele vai favorecer a loira. Se ele tiver uma preferência por um perfume, ele vai favorecer a pessoa que tem aquele perfume. Então vai haver uma distorção da percepção do objetivo. Estereótipos. Às vezes a pessoa tem o estereótipo que eu gosto mais de morena, eu gosto mais de loura. Ele vai puxar a sardinha para aquilo ali.
eu gosto mais de gordinho, eu gosto mais de magrinho. Ele vai tender àquele lado. Isso está relacionado com o efeito halo. Seletividade. Ele vai começar a fazer seleção por partes e não pelo todo. Eu preciso de uma pessoa que desenvolva um certo tipo de serviço. E aí ele vai começar a selecionar por partes. Ah, não, mas ele usa óculos, ele tem esse problema, ele tem vapor. Ele começa a selecionar, começa a buscar desculpas para não utilizar aquilo. Ele busca seleção de critérios para poder fazer. Necessidades. Se eu vou pegar um profissional que vai trabalhar com carga e descarga, aí tem um magrinho lá, mas o cara é ágil e tem uma força descomunal. Mas tem um grandão gordo, barrigudo, não, esse cara aqui aguenta muito mais peso. Ele vai trabalhar na necessidade, mas pela seletividade e pelo estereótipo. Ele não vai pensar que o magrinho ele é muito mais rápido para poder fazê-lo. Emoções. As emoções relacionadas vão afetar a forma que eu estou hoje. Eu tenho lá a morena que está fazendo entrevista, passou uma loira, passou uma ruiva. Só que, coincidentemente, eu tive uma discussão no trânsito com uma outra morena. A minha emoção já vai afetar aquela entrevista, que eu vou bater o olho, algo já vai me perturbar. Tivesse sido com uma loura, da mesma forma, eu ia prejudicar a loura. A gente não consegue filtrar tudo isso relacionado com o efeito halo. A similaridade. A gente associa pessoas, fulano tem mais ou menos o mesmo jeito, tenta encaixar padrões definidos. Outros princípios, atribuições. Vou pegar um cara gordão, grandão para trabalhar de chapa, enquanto o magrinho às vezes é mais rápido, mais ágil. Não, mas aquele é o padrão que a gente acha que seria o ideal. E existe questões das situações que vão direcionar o que é necessário para aquilo ali. E aí, uma das coisas, a partir do momento que eu tenho conhecimento desse efeito halo, desse efeito da impressão, desse efeito da empatia, eu começo a trabalhar em meu favor, para vendas, para minha exposição, para tantas outras coisas. Se você tem o conhecimento do efeito halo, mas reporte, você tem domínio de milhares de técnicas para você ter aceitação. Estude um pouco mais, reflita. Nós vamos fazer alguns vídeos um pouco mais detalhados sobre esses efeitos. Espero que tenha ficado claro o suficiente para a gente avaliar que nem sempre nós somos avaliados pela realidade que nós somos, mas muitas vezes de quem nós nos apresentamos. Então pense muito bem como você está se apresentando, como você está sendo. Pare de frente ao espelho, se veja, mas filtre de verdade. Não se puna, mas se questione, será que eu estou apresentando o melhor que posso ser? Da melhor forma que você pode, treine suas próprias expressões para que você possa fazer o melhor. Até a próxima, muito obrigado por assistir esse nosso vídeo. Comente, divulgue, compartilhe esse trabalho, comente qualquer dúvida para que a gente possa receber, fazer outros vídeos, explicando um pouco mais profundamente sobre essas atitudes.